Aqui é o Brasil. Eu sou o Homem de Ferro. Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini. Estamos nesse glorioso quadro que eu gosto muito, Cinema Sem Crise, né? Estamos no episódio especial. Perdemos um pouquinho o time ali para lançar esse episódio, né? Essa análise, esse breve review do filme do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, aí que inaugura a fase 6 da Marvel e que prepara terreno aí pro Vingadores Doomsday, beleza? Galera, mas hoje eu não estou sozinho, estou com ele, meu querido amigo professor Victor Dambalo, nosso querido amigo Sensei de Mil Nomes. Seja bem-vindo, professor Belsbrode. E aí, rapaziada, como que vocês estão? Estão todos bem? Por aqui, sem novidade, né? Hoje a gente vai falar sobre um filme que nós assistimos no cinema, um filme aclamado pela crítica, um filme muito aguardado em 2025, que é o Quarteto Fantástico. E, mano, foi um filme que eu curti, então... Cara, e eu curti bastante. O professor Belsbrode, ele me conhece, ele sabe que eu sou fã do universo da Marvel, né? Mas enfim, vamos fazer os comentários, vou pedir pra produção aumentar a vinheta. E como vocês já sabem, né, depois da vinheta... Vem os comentários, vem a falaiada. É isso aí, pode subir, produtor. Bom, galera, Quarteto Fantástico Primeiros Passos estreou aí no último dia 24, né, aqui no Brasil, estreou no dia 25 nos Estados Unidos, conta com elenco... Cara, e depois de assistir o filme, eu ia até perguntar pra você, professor Belsbrode, como que você sentiu a química dos 4 membros do quarteto, né? Mas eu vi muitos youtubers e outras pessoas dizendo que talvez não escolheriam esses atores para interpretar esses papéis, né? Como o Pedro Pascal como o Reed Richards, a Vanessa Kirby como a Sue Storm, o Joseph Quinn como o Johnny Storm e o Evan Mosbach como Ben Green. Porém, cara, eu gostei muito da química dos atores. E se vocês repararem, galera, o Pedro Pascal, ele tá acostumado a fazer grandes pais, figuras paternas de Hollywood. Ele fez aí o Din Djarin em Mandaloriano, na qual a série inteira gira em torno dele, né, salvaguardar aí a vida do Baby Yoda. Ele fez o Joe de The Last of Us e praticamente a obra é pautada na relação paterna que ele tem com a Ellie. E agora ele faz o Reed Richards, né, o homem mais inteligente da Marvel, com poderes elásticos e que também acabou de se tornar papai. Meu caro professor Belsbrode, o que você achou da química desses personagens? Eu gostei muito, né, da química, principalmente entre os irmãos, a Mulher Invisível e o Tocha. A Vanessa Kirby e o Joseph Quinn, eles são parecidos, assim... Eu sei que isso é muito clichê falar, né, que eles são loirinhos, tal, são parecidos. Não, mas de fato eles parecem mesmo irmãos, né? E que atriz, né, essa Vanessa Kirby, né? Nossa, ela é, assim, de uma beleza, assim... Desculpa, de faltar, assim, o ar, entendeu? Mas sobre a atuação de cada um deles, foi uma grata surpresa a atuação do Pedro Pascal. Ele, foi diferente, assim, na atuação como o Senhor Fantástico, né? Gostei muito. Mesmo o Senhor Fantástico tendo, na minha opinião, um poder pífio. Ele ser apenas o Homem Elástico e, a rapaziada que acompanha o canal sabe que um dos meus personagens favoritos tem o poderzinho da borracha que estica. E assim, diferente do Luffy de One Piece, o Senhor Fantástico, ele tem a super inteligência, o que o diferencia dos demais. Porém,
dentro do mundo do Quarteto Fantástico, dentro do universo do Quarteto Fantástico, ele é o que tem o poder mais fraco, assim, entre os 4, né? Sim, sim. Muitas pessoas criticaram, né, um pouco de falta de ação no filme, até dizem que é muito difícil, né, fazer o efeito visual CGI dos poderes de elasticidade. Mas, cara, eu confesso que por ser um filme extremamente aguardado, eu acho que o filme foi perfeito ali. Eu vi que muita gente também reclamou, o filme foi muito bom, mas foi muito curto. E aí aquele gancho que eu pego, galera, que eu acho que, assim, muita galera e muito canal grande, por exemplo, Omelete, eu sei que não foi o caso do Peter dessa vez, tem o Gustavo Cunha, tem o Miguel Loquia, tem o Nerdland. Às vezes, eu percebo que eles se apoiam em criticar algo porque já sabe que é um produto que vai ser criticado, já gera mais like. Mas, galera, o filme pra mim foi redondinho, um filme que ele serve pra introduzir o quarteto. A gente talvez não consegue mensurar ainda a expectativa que esse filme tava pra gente ver o quarteto nas mãos do Kevin Feige da Marvel. E, gente, com uma cena muito simples, vou dar um spoiler, quem não assistiu o filme passa pra frente, eles introduziram aí o próximo grande vilão, né, dos filmes da Marvel, né, dos Vingadores, que é o Dr. Destino, a gente vai falar já já. Mas, cara, o filme é muito, muito, muito bacana, muito legal. Que bacana ver o Johnny Storm também não sendo só aquele cara garanhão, um cara, ele descobriu uma coisa muito importante durante o filme. E aí eu queria perguntar pra você, meu caro amigo Sensei Bells Bros, o que você achou da Shalabal, que é a surfista prateada interpretada pela magnífica Julia Garner, e pelo Galactus, que foi uma coisa épica, o tamanho desse... A gente já sabia que ele era um ser, uma força da natureza enorme. Cara, mas ver isso traduzido nas telas de cinema, também parabenizar o Ralph Ineson, que interpretou muito bem o Galactus. Cara, o que você tem pra falar desses dois antagonistas? Começando pelo Galactus. O Galactus, ele me recordou a época em que... E aí eu vou explicar pra vocês com quem eu estava no cinema assistindo esse filme. Eu estava assistindo esse filme com meu pai e com a minha irmã, né? Que provavelmente eu vou recomendar esse episódio pra minha irmã, pra ela ouvir. A minha irmã ficou extasiada com o filme. O filme pra ela também foi, nossa, foi excepcional, foi demais. Eu tenho as minhas críticas pontuais, na qual eu vou falar posteriormente, conforme a gente for dando andamento aí no nosso episódio. Mas sobre os antagonistas, e aí é mais a respeito da minha vivência com meu pai. O Galactus me lembrou muito os antagonistas e de alguns live actions que a gente assistia quando eu era criança. Um deles sendo o Jiraiya, o Gigante de Ferro e, para finalizar, o Ultraman. Então, assim, essa situação no Paulo, eles chegam lá no planeta do Galactus, né? Que a gente não sabe se de fato é um planeta ou se é um sistema ali que ele vive dentro, que no caso suga os planetas e serve de alimento para ele, né? Porque até então, o que deu a entender, eu sou um cara um pouco... eu não sou um expert como você, Vitão, no mundo da Marvel, já deixando bem claro aí para os nossos ouvintes. Mas o que eu entendi ali do filme é que o Galactus ele estava dentro de um planeta e ele estava preso a esse planeta no qual ele tem que se alimentar através de meio que uma maldição gerada. Na verdade, assim, o Galactus ele é um ser de milhões e milhões de anos anterior ao nosso universo, né? A princípio ele era, segundo as HQs, era um ser de uma raça X que foi colocado a ele essa condição para também manter o equilíbrio do universo. Então a gente pode interpretar como uma maldição e ele tem essa fome insaciável e ele mata essa fome se nutrindo de planetas.
Só que o Galactus, ele é um ser tão absurdo que ele transforma, né? Ele é um ser muito poderoso, ele também consegue ceder a algum tipo de poder. E o que ele fez com a Shalabaw nesse filme, que é o que a gente conhece também nas HQs, ele transforma algumas pessoas em arautos. E qual é a função do arauto, né? Caminhar pelo universo e encontrar planetas na qual o Galactus vai saciar sua fome mais rápido e com mais nutrientes. Lembrando que esse processo ele é infinito. Então, por exemplo, a gente viu no filme mesmo que a Shalabaw, ela estava no planeta dela e tudo mais ali, e na hipótese de não consumir aquele planeta, ela, inclusive tinha uma filha, a gente conseguiu ver, ela vira arauto do Galactus, e aí ela tem esse trabalho de encontrar planetas, anunciar para os habitantes daquele planeta que o Galactus está vindo. Então é até uma espécie de burocracia todo esse passo a passo, né? E através da chegada da Shalabaw foi que o Quarteto Fantástico teve tempo de conseguir achar alguma artimanha para tentar reverter isso. E assim, Vitão, então explica para quem tá nos ouvindo algo que eu, como leigo no mundo da Marvel, também não entendi. Eu assisti o primeiro Quarteto Fantástico, no qual a gente tinha o Surfista Prateado, e houve essa mudança de arauto de Surfista Prateado para Surfista Prateada. E aí eu acabei não entendendo essa troca. Na verdade é assim, Sensei, não é que houve uma troca. A Shalabaw é uma, que é a Surfista Prateada, e a gente tem o Surfista Prateado, que é o Norrin Red, que é o que aparece naquele filme do Quarteto Fantástico lá, os primeiros, né, dos anos ali 2010. Inclusive, eles são marido e mulher nas HQs, então assim, eles são personagens diferentes. A Shalabaw não é uma versão feminina do Quarteto Fantástico, do Surfista Prateado, ela também é uma surfista. Então são pessoas diferentes. O Norrin Red é o que a gente mais está habituado, mas de fato a Shalabaw sempre existiu e foi uma escolha trazer por filme, até porque há rumores de que o Norrin Red irá aparecer aí em outros momentos no universo cinematográfico da Marvel. Então, na verdade, esse filme, ele não foi apenas um remake do anterior. Não tem nada a ver, né? A história é diferente. Porque, assim, eu lembro que no primeiro filme, de fato, o segundo filme, que é o do Surfista Prateado, ele nos apresenta de maneira bem menos detalhada quem era Galactus, né? E até então a gente não sabia que de fato ele era um gigante. Ele era apenas um ser com poderes, né, de destruir planetas ou consumi-lo, né? E aí, então, assim, aproveitando para responder a sua pergunta, eu achei demais eles terem entrado no detalhe de quem de fato era o Galactus e entrar detalhadamente quem era a Shalabaw. Porque no segundo filme, aquele bem anterior de 2010, a gente só sabia quem era o Surfista Prateado e tal, mas não tinha detalhes que de fato ele era um arauto, que ele era isso, que ele era aquilo. Então eu gostei desses mínimos detalhes que a Marvel trouxe para esse filme do Quarteto Fantástico com os seus antagonistas. Sim, não, foi muito interessante você tocar nos filmes. A gente teve um filme aí ali por volta de 2016, 2017, né, na qual a gente teve o Michael B. Jordan, o Miles Teller fazendo também o Reed Richards. Só que assim, tanto esse filme como os outros dois antigos foram feitos pela Fox, e aí a Marvel adquire os direitos de novo, tanto que vem junto com o Quarteto Fantástico, X-Men, e a Marvel tá introduzindo aos poucos. Pra gente se encaminhar pro final, né, vou comentar brevemente aí a cena pós-crash. Como que a gente não vai comentar também a apresentação dos seres mais poderosos da Marvel, né, o bebê Franklin Richards, que basicamente, além de ser filho do homem mais inteligente da Marvel, ele é filho de uma das mulheres mais poderosas. Ele, neste universo, né, ele nasceu dentro de um buraco de minhoca. Se vocês repararem, o momento do parto foi dentro de um buraco de minhoca. Então isso traz todo um contexto pro Franklin, e a gente vê que ele acaba salvando a mãe dele, porque o poder do Franklin basicamente é mexer com a realidade. Então ele consegue dar vida ou mudar aquilo que ele quer. Claro que é uma criança, não sabe controlar seus poderes. E também, pra gente encaminhar pro final, meu caro Sensei,
participação de Victor Von Doom. Já no momento que a gente está gravando, o diretor Mac Shackman, ele acaba revelando que foi de fato o Robert Downey Jr. que interpretou, apesar de não aparecer o rosto dele, e que quem dirigiu essa cena foram os irmãos russos, que estão nesse momento na Inglaterra com vários astros gravando Vingadores Doomsday. Qual é o seu comentário final e essa expectativa aí pro filme dos Vingadores, que a gente vai fazer muito episódio até chegar lá ainda? Primeiro que nos filmes anteriores de Quarteto Fantástico, um dos motivos de eu apreciar tanto Quarteto Fantástico é por conta do antagonista principal da série ter o meu nome, Victor. Mas falando sobre o nosso antagonista Senhor Destino nas HQs, ele é um dos seres mais épicos que tem, assim, dos antagonistas. Rapaziada, pra quem tá nos ouvindo, a gente tem alguns heróis e alguns antagonistas, assim, de um nível de poder que a gente nem... Assim, a gente tem os heróis e os vilões. E a gente tem os super-heróis e os super-vilões. No caso do Senhor Destino, ele é considerado um super-vilão. Assim como Thanos é um super-vilão. Só que, em minha humilde opinião, o Senhor Destino ainda é mais poderoso do que o Thanos. Ele é de um nível roubado, assim, além da compreensão. Mas, como o nome já diz, né? Ele é o Senhor Destino, né? Então, ele relaciona aí o espaço-tempo, né? E aí, no Vingadores Doomsday, a gente vai ver a junção de alguns universos pra, de fato, combater esse vilão, né? E, cara, eu aguardo ansiosamente esses Vingadores. Vou deixar aqui a minha opinião, tá, gente? De 0 a 10, a minha nota pra Quarteto Fantástico, eu já havia explicado pro Vitão, é 7.5 por conta de alguns parâmetros que não me agradaram. Só que eu vou comentar sobre os que principalmente me agradaram, que foi, a questão das fantasias, das vestimentas, do cenário que eu achei belíssimo, o buraco de minhoca, eles chegando no planeta do Galactus, gente, pra quem for assistir, é uma cena mais linda que a outra, um cenário mais lindo que o outro. A computação gráfica pra mim nota 10, não tem como, o CG desse Quarteto Fantástico foi o melhor de todos até agora. E eu assim, junto com alguns filmes como O Último Vingador, que é no caso o Vingador Ultimato e outros Vingadores, a qualidade da CG desse Quarteto Fantástico tá assim impressionante, rapaziada. Se vocês gostam de um filme fluido, de um filme onde os poderes, eles de fato não parecem de mentirinha, cara, assistam Quarteto Fantástico. E aqui eu deixo a minha finalização, assim, sobre a minha opinião sobre o Quarteto Fantástico, que de acordo com a minha irmã Sofia Manuela, é nota 9 de 10, porque ela ficou assim em êxtase com esse filme. Esse filme realmente, pra ela, foi um dos melhores, assim, da Marvel. Não, muito da hora, muito legal o seu comentário, Sensei. Galera, eu vou também dar minha nota, eu vou dar um 9 de 10, e aí eu vou seguir o critério que, assim, como a gente tá esperando muito o filme dos Vingadores, acho que os Vingadores não tem como o filme não ser bom, pela nostalgia vai ser 10 de 10, filme épico, que bacana aí a Marvel voltando aos trilhos, né, com Thunderbolts, que foi um filmaço. Aí o próprio filme do Superman, do DCU, né, colocando pressão, mas o quarteto vem regaçando a boca do balão. Então, nota 9 e épico, gente. Quem puder assistir, assista. Daqui uns 2, 3 meses o filme vai estar chegando no Disney Plus, então a galera vai poder assistir também. Mas, cara, assistir no cinema, como o Sensei Bellsprout falou, tá épico. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Siga a gente no Spotify, galera, comenta bastante, siga o nosso canal também no YouTube, a gente tá atingindo umas marcas legais por lá, né, se você preferir assistir por lá também, a gente vai ficar bem feliz, tá bom? E é isso, curta, comenta, compartilha, tudo que for possível, e o Cinema Sem Crise fica por aqui, Sensei. Rapaziada, opiniões minha e do Vitão, sem crise, tá ligado? A gente não é um crítico afinco do sistema de filmes.
Mas espero que vocês tenham gostado das nossas opiniões sobre Quarteto Fantástico e aguardamos ansiosamente o próximo filme da Marvel. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Valeu! Eu entendi a referência.